Álvaro Uribe pede à ONU intervenção internacional na Venezuela contra Nicolás Maduro. O ex-presidente da Colômbia expressou sua rejeição à posse presidencial de Maduro na última sexta-feira. Além disso, chamou Corina Machado e González Urrutia de campeões universais da democracia. Bukele expressou apoio a Machado na Venezuela, admiração e apoio à luta pela liberdade. O presidente de El Salvador e a líder da oposição venezuelana mantiveram uma conversa sobre a crise política no país, liderada pelo regime de Maduro. A recente posse de Nicolás Maduro para seu terceiro mandato, em 2024, reacendeu debates intensos na esfera internacional. Essa eleição foi amplamente denunciada como fraudulenta pela oposição e pela comunidade internacional. Enquanto o Conselho Nacional Eleitoral e a Suprema Corte, ambas alinhadas ao regime, declararam Maduro como vencedor, a oposição insiste que Edmundo González foi o verdadeiro eleito, representando a vontade soberana dos venezuelanos. Diante desse cenário de colapso político e social, surgem propostas que ampliam ainda mais o debate internacional. Uma das mais polêmicas veio do ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, que pediu publicamente uma intervenção internacional na Venezuela com o aval das Nações Unidas. Uribe, conhecido por sua postura firme contra regimes autoritários, argumenta que apenas uma ação coordenada pode retirar Nicolás Maduro do poder e restaurar a democracia no país. O pedido de Uribe foi feito durante um evento na cidade de Cúcuta, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, uma região diretamente impactada pela crise migratória venezuelana. Ele defendeu que as Forças Armadas venezuelanas deveriam cumprir seu papel constitucional e apoiar a saída de Maduro, convocando imediatamente eleições livres e transparentes. Essa declaração ressoou internacionalmente, dividindo opiniões. Para muitos, trata-se de uma medida necessária frente ao que consideram ser uma ditadura. Outros, no entanto, alertam que uma intervenção, mesmo que aprovada pela ONU, pode trazer consequências imprevisíveis para a estabilidade da região. O apoio a líderes oposicionistas, como Maria Corina Machado e Edmundo González, reforça a visão de Uribe sobre a necessidade de mudanças. Ele os descreveu como campeões universais da democracia, destacando seu papel na luta contra o regime chavista. No entanto, essa proposta de intervenção também expõe as fragilidades e os riscos envolvidos, principalmente considerando o histórico de tensões militares e diplomáticas na região. Por outro lado, a ideia de uma ação internacional coloca em foco o papel das Nações Unidas e da comunidade internacional. Seria possível, de fato, uma intervenção que respeitasse a soberania da Venezuela e, ao mesmo tempo, trouxesse mudanças estruturais? A proposta de Álvaro Uribe e as eleições controversas na Venezuela colocaram o regime de Nicolás Maduro sob os holofotes internacionais. Enquanto alguns países e líderes expressaram apoio à oposição venezuelana, outros preferiram manter uma postura neutra ou até continuar seus laços diplomáticos com o governo chavista, evidenciando as divisões geopolíticas em torno da crise. Um dos apoiadores mais notáveis da oposição foi Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Bukele expressou publicamente sua admiração por Maria Corina Machado e seu reconhecimento de Edmundo González como o presidente legítimo da Venezuela. Ele foi enfático ao denunciar o processo eleitoral como fraudulento e afirmou que seu governo não restabelecerá relações diplomáticas com a Venezuela até que eleições livres e justas sejam realizadas. Essa postura firme destacou o compromisso de Bukele com a luta pela democracia na região. Por outro lado, países como os Estados Unidos, o Canadá e membros da União Europeia reforçaram sua rejeição ao regime de Maduro. Esses governos declararam oficialmente que não reconhecem sua reeleição, citando a falta de transparência, repressão à oposição e violações dos direitos humanos como razões para a sua decisão. Além disso, muitos desses países impuseram sanções adicionais contra altos funcionários do governo venezuelano, buscando aumentar a pressão econômica e política sobre o regime.
No entanto, não faltaram críticas e posturas mais neutras. Países como o Brasil e o México optaram por uma abordagem diplomática. O Brasil, por exemplo, enviou uma representante para a posse de Maduro, justificando o ato como uma formalidade diplomática, mesmo com críticas internas e divisões políticas sobre o tema. Essa posição de neutralidade, ainda que pragmática, foi vista por muitos como insuficiente diante da gravidade da crise. Enquanto isso, o apoio internacional à oposição reforça sua legitimidade, mas também evidencia os desafios de construir uma coalizão unificada contra o regime de Maduro. Líderes como Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez continuam a ser figuras centrais nesse cenário, recebendo o respaldo de diversas nações, mas enfrentando a dura realidade de um regime que, até agora, conseguiu se manter no poder apesar das sanções e das críticas internacionais. Essas divergências entre os países deixam claro que, embora haja uma condenação generalizada das práticas autoritárias de Maduro, ainda não existe uma estratégia coesa ou eficaz para lidar com a crise venezuelana em termos geopolíticos. A fronteira entre Brasil e Venezuela, especialmente na região de Pacaraima, em Roraima, desempenha um papel estratégico na crise humanitária e nas dinâmicas geopolíticas entre os dois países. Após o fechamento temporário da fronteira durante a posse de Nicolás Maduro, a reabertura trouxe à tona os desafios persistentes enfrentados tanto por migrantes quanto por autoridades locais. Essa região é um ponto crítico para o fluxo de refugiados venezuelanos que chegam ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Desde 2014, a crise política e econômica na Venezuela resultou em uma onda migratória massiva, com milhões de pessoas cruzando fronteiras para escapar da fome, do colapso dos serviços de saúde e da repressão política. A cidade de Pacaraima, pequena e com infraestrutura limitada, tornou-se um epicentro dessa crise, enfrentando pressões para acomodar milhares de migrantes em um espaço reduzido. O governo brasileiro tem desempenhado um papel importante na assistência aos refugiados por meio da Operação Acolhida, que oferece serviços básicos, como abrigo, alimentação e documentação. No entanto, o aumento do fluxo migratório continua a sobrecarregar os recursos locais e a criar tensões sociais em comunidades que já enfrentam desafios econômicos próprios. Além da questão humanitária, a fronteira também reflete as complexidades das relações bilaterais entre os dois países. Embora o Brasil tenha enviado uma embaixadora para a posse de Maduro como um gesto diplomático, há claras divisões internas no governo brasileiro em relação à postura a ser adotada diante do regime chavista. Ao mesmo tempo, o fechamento da fronteira por decisão de Maduro ressalta como o controle territorial é usado como uma ferramenta política pelo regime venezuelano, tanto para demonstrar poder quanto para influenciar as relações com os países vizinhos. A reabertura da fronteira é um alívio temporário, mas não resolve os problemas subjacentes. Os desafios humanitários e políticos continuam a se acumular, destacando a necessidade de uma abordagem regional mais coordenada. A situação da fronteira Brasil-Venezuela é um lembrete constante do impacto da crise venezuelana e da urgência de soluções duradouras para um problema que transcende fronteiras. As recentes declarações de Nicolás Maduro sugerindo o uso de tropas brasileiras para a libertação de Porto Rico geraram um forte debate político e intensificaram as tensões entre Brasil e Venezuela. Durante um discurso inflamado em um evento antifascista em Caracas, Maduro afirmou estar pronto para pegar em armas ao lado de Cuba e Nicarágua, uma retórica que reforça sua imagem de resistência contra o que chama de imperialismo americano. Contudo, mencionar diretamente o envolvimento do Brasil em um plano militar causou indignação imediata. Uma das respostas mais contundentes veio da deputada federal Carla Zambelli, que criticou veementemente as declarações de Maduro. Em suas redes sociais, Zambelli questionou a proximidade entre o presidente venezuelano e Luiz Inácio Lula da Silva, insinuando que a postura de Maduro reflete um alinhamento ideológico que coloca o Brasil em uma posição vulnerável.
Ela classificou a sugestão como uma barbaridade e alertou para os riscos de o Brasil ser associado ao que chamou de eixo das ditaduras. Além disso, a declaração sobre Porto Rico expõe a estratégia de Maduro de usar retórica militarista para desviar a atenção dos problemas internos da Venezuela. Ao mencionar a liberdade de Porto Rico, um território não incorporado dos Estados Unidos, Maduro busca evocar o legado bolivariano de libertação dos povos latino-americanos. Porém, a ideia de envolver tropas brasileiras em uma operação militar desse tipo é vista por muitos como uma tentativa de provocar tensões internacionais, enquanto reforça sua base interna com discursos nacionalistas. A polêmica também trouxe à tona as divisões internas no Brasil sobre como lidar com o regime chavista. Enquanto figuras como Zambelli condenam abertamente qualquer aproximação com Maduro, o governo brasileiro mantém uma postura diplomática, tentando equilibrar os interesses regionais com a neutralidade política. No entanto, episódios como esse aumentam a pressão sobre o governo para adotar uma posição mais clara em relação à crise venezuelana. Essa retórica de Maduro, ao mesmo tempo que agrava as tensões regionais, também expõe sua dependência de discursos inflamados para manter o apoio de aliados e desviar o foco das crescentes críticas internacionais. A questão agora é: até que ponto essas declarações podem ter repercussões práticas ou são meramente uma estratégia de sobrevivência política em um cenário de isolamento crescente? Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.